Olá, pessoal, boa noite. Então, eu quero falar umas coisinhas para vocês. Tem muita gente que, quando começa a fazer pão artesanal, ela não tem, assim, todos os utensílios necessários, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, assim, basicamente, o que é que a gente precisa ter para você fazer um pão de fermentação natural. E também, caso você não tenha, como que você pode substituir por outras coisas? Por exemplo, muito se fala nos banetons, né? Os banetons são esses tipos de cestos aqui, né? Eles são feitos de uma espécie de uma madeira, assim, que você coloca o seu pão para crescer aqui. Aí ele tem nesse formato aqui. Porém, existe uma coisa. Quem não tem esse baneton pode assar perfeitamente num cestinho de vime, numa cestinha de palha. Aí, olha só que legal, o que eu encontrei. Estava andando esses dias por aí e encontrei esses pequenos cestos aqui, ó. Olha que graça. Aproveitei, né, claro, e já comprei vários. Olha, na verdade são cestinhos de palha. Eu comprei vários e eu substituo às vezes, quando eu quero fazer muitos pães, eu substituo e uso esses cestinhos aqui. Eu tenho mais deles, tá? Então, esses daqui são os cestos que a gente usa para deixar os pães crescerem. Outra coisa que muita gente fala assim, mas e a panela? Bom, o ideal, gente, é que vocês tenham uma panela de ferro, tá? Ou, se você não tiver uma panela de ferro, quiser assar numa panela de aço inoxidável, tudo bem. Mas eu tenho uma panela que eu comprei, que é essa aqui, ó. Desculpa. É a La Cocotte, essa aqui. Essa panela, ela tem uma tampa e ela tem todo um designer próprio para você assar o pão aqui dentro. Obviamente que você tem que colocar um papel. O papel que a gente coloca aqui dentro pode ser o papel manteiga ou pode ser o papel que se chama papel do Veraça, que você encontra nos maiores supermercados, tá? Essa panela, você assa o pão, uma parte com a tampa e outra parte você tira a tampa para poder dourar o seu pão. Quando eu comecei a fazer pão, gente, eu assava no fogão normal, no meu Brastemp normal. Evidente que é um fogão de boa qualidade, mas ele não tinha aquelas propriedades de ter o grill em cima, de ter ventilação, de ter aquela parte da água e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu adquiri um forno, tá? Eu adquiri um forno, aliás, dois. Eu adquiri dois fornos. Um eu comprei, que é esse aqui, e o outro eu ganhei de presente, tá? Então, por que é importante você ter um bom forno? Porque, veja bem, primeiro, a temperatura do forno, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela pode chegar até 300 graus, ok? Olha, vou acender aqui para você ver. Outra coisa, aqui você tem uma resistência para você ativar o grill superior e aqui o grill inferior. Ou seja, gente, esse forno aqui é um forno que realmente garante a qualidade do seu pão, né? Não é aquele forno que vai deixar o seu pão branco, ele realmente deixa um pão assim bastante douradinho, com aquela casca bonita. Enfim,
É super importante. Outra coisa, quando a gente utiliza esse baneton, muita gente fala assim, ah, mas a gente vai forrar com um paninho de prato. Tudo bem, não tem problema nenhum você forrar com um pano de prato aqui, né? Você coloca o pano de prato aqui no fundo, coloca farinha. O ideal é colocar farinha de arroz, tá? Mas se você não tiver farinha de arroz, você pode colocar farinha de trigo branca normal aqui, depois que você colocou o seu paninho de prato. E tem uma outra coisa, eu comprei nessas casas cirúrgicas essas touquinhas aqui, olha. Sabe aquelas touquinhas, eu vou abrir para você ver, aquelas touquinhas de pôr na cabeça? Então, é claro que ela é descartável, tá? Dá para usar uma, 2 vezes. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Ó, você coloca aqui, ó, que é que com uma mão só não tá dando. Você coloca e coloca a farinha aqui no fundo. Tá difícil, gente, gravar e mostrar tá difícil, mas não tem problema. Você coloca a touquinha, coloca a farinha no fundo e coloca a sua massa para assar. Então, esses elementos básicos que você tem para você fazer pão, eu entrei aqui numa área da minha cozinha que tá sem luz. Outras coisas, gente, que vocês devem ter, eu vou mostrar para vocês, tá? Que é bem importante. Esta pá aqui, ó, essa pá, ela é muito importante para você na hora que você cortar a massa, na hora que você tiver colocando a massa em cima da bancada, boleando a massa. Essa pá, ela é tudo de bom. Eu tenho a minha estante com algumas coisinhas, né? Ah, outra coisa que eu quero... Ah, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho 2 cestinhos. Olha, eu tenho 2 cestinhos de Vime que eu usava antes, quando eu não tinha ainda os meus banetons. Então, eu usava 2 cestinhos desse aqui, sem problema nenhum. Outra coisa, gente. Eu acho que vale a pena você investir numa batedeira, tá? Para quem pode ter uma batedeira, eu aconselho essa aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Essa batedeira aqui, ó, tá? É uma batedeira muito boa, tá bom? Eu não preciso falar a marca porque tá lá, mas eu sei que tem batedeiras excelentes para você que não gosta de sovar, mas eu, durante muito tempo, eu sovei os meus pães. Então, o pão, você sovando ele na mão, tem toda uma técnica, né, para sovar. Demora mais tempo? Demora, mas você adquire o mesmo resultado, tá bom? Gente, é isso então, tá? São essas coisinhas que você tem que ter, claro, além de você conhecer, de você dominar a técnica do pão, você tem que ter esse básico aqui, uma panela de ferro ou uma panela boa de aço inoxidável. Você tem que ter um forno legal. Você tem que ter um cestinho de palha, né? Você tem que saber que esse cestinho ele tem que ser forrado com um paninho de prato, que tem que ser enfarinhado no fundo para você colocar a sua massa. Você tem que saber que você tem que sovar a massa bastante até ela adquirir aquele ponto de véu. Ponto de véu porque realmente parece um véu de noiva mesmo, tá? Ou na mão ou na máquina tem que sovar até adquirir aquele ponto de véu. Outra coisa também é fazer as dobras na massa. Eu, pelo menos, faço, por isso que eu acho que eu tenho adquirido excelentes resultados nos meus pães. Fazer aquelas dobras na massa para você deixar o pão bem airado. E fora o levain, claro. O levain, porque eu trabalho com fermentação natural. Então, olha aqui, eu sempre tenho guardado. Não sei se está dando para ver, ó. Eu sempre tenho guardado, aqui, ó, um pote de levain, ó.
sei se está dando para ver, acho que sim, né? Eu guardo esse pote de levain, esse aqui principalmente ele tá bem ativo, eu guardo na geladeira, vou colocar de volta na geladeira. E é muito importante você estar com um levain bem forte, porque você com um levain forte e sabendo fazer o pão, gente, você tem que seguir todas as etapas dele, senão não dá certo, tá? Desde que eu aprendi que você não deve pular nenhuma das etapas do pão, da fermentação, da preparação, deixar no ponto de véu, fazer as dobras, deixar crescer, nunca mais eu errei. Botar para assar no tempo certo. O que é botar para assar no tempo certo? Não pode deixar o pão fermentar demais, ok? Se ele fermenta demais, depois ele fica muito mole. Daí na hora que você vai fazer aqueles cortes em cima do pão, ele esborracha, ele abre todo, então ele fica parecendo o famoso disco voador que a gente fala, né? Então o pão ele tem que crescer até o ponto certo. Por quê? Porque o segundo salto dele ele vai dar dentro do forno. Então uma parte fora ele vai crescer, mas depois o segundo salto dele vai ser dentro do forno que ele vai dar, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje, mas eu prometo que eu vou falar muitas coisas mais sobre pães e outras coisas deliciosas também, tá? Por hoje é só, tá bom, gente? Beijo para vocês.